O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Com os progressos da medicina e de outras áreas que interferem com a saúde, espera-se para as próximas décadas uma população cada vez maior de homens atingindo faixas etárias bem superiores àquela. Conclui-se, portanto, que mais casos de câncer de próstata serão diagnosticados. Atualmente existe no Brasil diversas campanhas de detecção precoce dessa neoplasia. Procuramos um profissional da saúde para melhor entender esse problema. Bom dia, doutor. Então, essa semana nós estamos tratando sobre o câncer de próstata. Primeiro vamos entender o que é a próstata. Então, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, que forma parte daquela substância que forma o esperma, que é aquele líquido que é ejaculado na hora da relação sexual. Doutor, e o que é o câncer de próstata? O que leva ao câncer? Não existe um fator que leva ao desenvolvimento especificamente do câncer. O que a gente sabe é que tem fatores de risco, né? Então, por exemplo, a idade, a partir dos 40 anos, em quem tem um antecedente familiar de câncer, ou em quem não tem a partir dos 45 anos. Existe uma ideia de que se todos os homens pudessem viver até os 120 anos, todo mundo teria câncer de próstata. Então é uma coisa natural do envelhecimento masculino. E a questão dos antecedentes da família. Então tem algumas características genéticas também do desenvolvimento do câncer. Fora isso, algumas regiões do mundo têm uma chance menor de ter câncer por conta de certos hábitos alimentares, mas a gente até hoje não conseguiu provar especificamente essa questão das substâncias. Doutor, e pessoas com menos de 40 anos de idade, elas também podem ter o câncer? Aquele câncer de próstata que é falado e que tem sido falado muito nos últimos anos, é uma doença bem caracterizada, é uma doença que aparece a partir dos 40 anos, ele é um tumor da própria glândula, não é tumor, por exemplo, do músculo que tem dentro, nem do vaso que tem dentro, e por ter essas características ele começa a aparecer a partir dos 40 anos. Pode acontecer antes? Pode, só que antes já vai ser um outro tipo diferente, muito mais agressivo. E essa questão da agressividade é importante porque o câncer de próstata não é um tumor agressivo, por isso que ele demora muito tempo para se desenvolver, fica muito tempo quietinho ali, em compensação na hora que ele começa a se mexer, ele realmente causa um problema. E quais seriam os sintomas, doutor? Como todo conceito de prevenção, quando é que a gente faz prevenção, por exemplo, câncer de colo de útero? Quando a gente tem uma doença que no começo não dá sintomas. Então o câncer de colo de útero, quando ele começa a dar sintomas, em geral, porque a coisa já avançou e neste momento que ele está avançado, o tratamento, seja por cirurgia ou qualquer outro que seja, realmente tem um resultado muito ruim. A mesma coisa para o câncer de próstata. Existe uma confusão entre sintomas de câncer de próstata e sintomas urinários de uma outra doença, que é o tumor benigno da próstata. Então, ardor para urinar, vai muitas vezes no banheiro, o jato fica fraco. Nenhum desses é sintoma de câncer de próstata. O sintoma mais comum é não ter nenhum sintoma, por isso que tem que fazer a prevenção. Doutor, vamos falar um pouco sobre a prevenção, a importância de fazer o exame. A ideia da prevenção começou há muito tempo, mais ou menos nos anos 80, quando se fez numa cidadezinha, num condado nos Estados Unidos, um programa onde se fazia o toque retal, o exame de sangue, com a ideia de fazer aquele exame que a gente coloca uma sonda no intestino grosso, coloca uma agulha e tira um pedacinho para diagnosticar o câncer. E se observou que quando a gente diagnostica mais cedo o câncer e faz o tratamento, isso faz com que o indivíduo tenha uma chance de cerca de 7 anos a mais de sobrevida, né? Viver 7 anos a mais. Porque o câncer, como todo câncer, acaba encurtando a sua estimativa de quantos anos você vai viver. A principal vantagem é, como o câncer de próstata é um câncer de desenvolvimento lento, a gente tem muita oportunidade de tratar ele no começo. E o tratamento no começo, seja pela cirurgia ou eventualmente a radioterapia, ele é muito bom porque consegue ter resultados de 95% sem doença depois de 5 anos. Doutor, e como funciona o tratamento? Depende de vários fatores a escolha do tratamento. Basicamente, os tratamentos são 4. Primeiro, não fazer nada. Isso é uma coisa que meio que assusta. Como é que eu tenho um tratamento para um câncer? Câncer na cabeça das pessoas, o que é? Câncer é Mário Covas, né? São doenças que matam. Né? Só que o câncer de próstata, como eu disse, é um câncer de desenvolvimento lento. Diferente, por exemplo, do câncer de pâncreas, que a maioria dos pacientes, quando tem, morre com 3 meses. Por conta disso, nós temos que escolher quais os pacientes que, ao serem tratados, não vão morrer da doença. E isso a gente vai usar vários fatores. A gente vai usar, por exemplo, a idade do paciente. O paciente com 90 anos de idade, a gente não vai fazer cirurgia para tratar o câncer de próstata, porque a estimativa de vida dele já não é tão boa.
Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, uns 10 anos, nós usávamos a ideia de cerca de 70 anos. Acima de 70 anos, nós em geral não optávamos pela cirurgia, e abaixo dos 70 anos, sim. Como aconteceu nos últimos 10 anos um envelhecimento da população brasileira, por conta das ações de saúde, por conta da diminuição do número de filhos que as mulheres têm, então nós ficamos mais velhos, vivemos mais tempo. Então, na verdade, 70 anos já não é uma idade tão avançada. A gente já muito comumente tem pacientes de 70, muitas vezes pacientes de 80, de 90 e até de 100 anos no consultório. A ideia é quais são os possíveis tratamentos, como eu disse. Primeiro é não fazer nada, quando a gente imagina de que o paciente não vai durar mais que 10 anos. Segundo é a cirurgia radical da próstata. Se tira a próstata, a vesícula seminal, aí pega a bexiga, junta na uretra. Chama-se prostatectomia radical. Tá? Essa cirurgia tem algumas coisas que acontecem. Se você tirou a próstata, a vesícula seminal, você já não sai esperma. O orgasmo está igualzinho, mas não sai esperma. Como a próstata tem os nervos que passam ao lado, que tem a ver com a ereção, o paciente pode ter problemas de ereção. Tá? A outra alternativa seria a radioterapia. A radioterapia também é usada, elas são muito parecidas, tem umas pequenas diferenças, mas são muito parecidas como tratamentos para o câncer de próstata. E a última alternativa são os hormônios. Na cabeça das pessoas, muitas vezes a gente tem essa progressão de agressividade, né? Primeiro, para o mais bonzinho é nada, para um pouquinho mais é o hormônio, para outro é a cirurgia, mas na verdade não. No câncer de próstata, quando a gente opta por fazer o hormônio, é que realmente a situação não está muito boa, ou seja, a gente não conseguiu operar. Porque a ideia é sempre ou operar ou fazer a radioterapia. Doutor, o diagnóstico ele é feito somente através aí do tão temido exame de toque? Ou tem alguma outra forma? O exame de toque, imagina que a gente coloca o dedo na boca, só que em vez de ser o buraco de cima, é o buraco de baixo. Existe aquele preconceito, né, do machismo característico do homem latino, de que o exame, veja bem, não significa dizer que o exame é agradável. O exame é desconfortável, como qualquer exame físico, né? Como qualquer exame dos testículos, né? O exame da cavidade oral, são todos desagradáveis. Mas é um exame suportável, demora muito pouco tempo. Existe um questionamento dos pacientes, pô doutor, hoje a gente está indo para a Lua, né? Faz um monte de coisas tecnológicas e ainda estamos fazendo toque retal. Aí vem aquela história do ultrassom transretal. Ultrassom transretal é uma ultrassonografia, né, que ele coloca, só que em vez de ser através da barriga, é pelo ânus. Tem uma sonda que tem mais ou menos uma grossura de 2 ou 3 vezes o diâmetro do meu dedo, por exemplo, e demora um tempo, cerca de 10 a 15 minutos. O toque retal demora 20 a 30 segundos, é um exame extremamente rápido. A próstata ela tem caracteristicamente a consistência de ponta de nariz. E a gente vai tocar, ver se ela está aumentada, ver se tem algumas estruturas que são anatomicamente características, ver se tem nódulo. Né? Quando tiver um nódulo, tem uma bolinha dura aqui. Essa bolinha é a que faz com que tenha um toque suspeito. Né? Então, doutor, para finalizar, um recado aí aos nossos telespectadores. Acho que o principal recado a primeira coisa é se aproximar do seu médico. Porque, eventualmente, se você se negar completamente a fazer o exame de toque, pelo menos fazer o exame de sangue. Né? Mas o ideal é fazer os dois. E o exame de toque tem muito mais onda do que, de fato, pelo menos é isso que me dizem meus pacientes depois que fazem e passaram anos, eventualmente, sem fazer. Né?